pesada deles também santificado, que é onde será queimado e pesada para levar, vai ser só coroa. Na minha não tem, na minha não tem. Você pode chamar de capim, aí tem concordância, mas ela é enquanto a nossa irmã já procurou aí, vamos para o tópico 2. O cristão deve prosseguir em direção ao céu, ao alvo. Como vimos anteriormente, a palavra grega "em" significa prosseguir, isto é, seguir em frente até chegar ao destino final. Cristo, o autor da nossa salvação. Vamos ler. Alguém lê então todo o tópico 2, quem gostaria de ler o tópico 2? Jesus já garantiu a salvação para todos que nele creem, mas para tanto precisamos prosseguir, pois esta caminhada poderá ser muito longa. Em sua declaração, o salmista questiona: de onde me virá o socorro? Imediatamente a resposta se apresenta: do Senhor. Se durante o tempo da nossa caminhada tivermos algum impedimento, basta olharmos na direção do Senhor e Ele nos socorrerá. Pode ler. Olhar sempre bom. A palavra de Deus nos mostra a necessidade de prosseguirmos em direção ao alvo. O verdadeiro cristão não deve se embaraçar com as coisas deste mundo, para não esmorecer em sua trajetória. O rumo é a vitória total. Ao longo da nossa trajetória em direção à bênção da salvação, certamente teremos tentações e em algumas situações corremos o risco de ficarmos indiferentes ou distraídos quando a nossa missão. Contudo, devemos ter os nossos olhos fitados no alto, pois fomos vocacionados por Deus em Cristo Jesus para alcançarmos o nosso prêmio. Glória a Deus. Você pode dizer. O caminho é apertado, mas perseverando venceremos. Quando aceitamos a Cristo, passamos a trilhar um caminho cheio de percalços. Porém, sabemos que muitos de nossos irmãos do passado conseguiram ser vencedores, apesar de todas as dificuldades. Em Mateus 7, 13 e 14, vemos Jesus falando a respeito das dificuldades de se trilhar no caminho da salvação. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O método das duas portas e dos dois caminhos era um recurso pedagógico comum no judaísmo e na filosofia greco-romana. Apresentar a vida cristã como um mar de rosas é minimizar que ela é repleta de problemas e não segue a orientação do nosso Senhor. Pode ser que os falsos profetas, no versículo 15, sejam especialmente aqueles que negam o caminho é estreito e difícil. Amém? Mas o cristão deve ir em direção à área. Então, aqui diz assim, o que me chama a atenção, ao longo da nossa trajetória em direção à bênção da salvação, certamente teremos tentações. Em algumas situações corremos o risco de ficarmos indiferentes ou distraídos quanto à nossa missão. Né? Muitas coisas, as tribulações que iremos passar, às vezes nos falta a visão, o alvo que nós devemos perseguir. Glória a Deus.